Opa, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Olímpio, eu estou falando de Recife, Pernambuco. Eu sou médico obstetra, sou gestor executivo de uma maternidade de alto risco, do serviço, né, ligado à Universidade de Pernambuco, onde sou professor da disciplina de ginecologia e obstetrícia e atualmente ocupo também um cargo, a função de ser do presidente da comissão de pré-natal da FEBRASMA. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ao portal da Fiocruz, né? E para conversar com vocês sobre um assunto tão importante, que é o risco reprodutivo e contracepção. Então, vamos falando logo, que depois vou responder algumas perguntas de vocês, espero ter muitas perguntas. Primeiro, vou definir o que é risco reprodutivo. Então, a gente considera risco reprodutivo a probabilidade de uma mulher de sofrer danos no processo reprodutivo. O risco pode ser de caráter biológico, psíquico, social e ambiental, assim como a soma deles. O controle desse risco permite alcançar uma gravidez satisfatória, um parto feliz e um recém-nascido saudável, diminuindo dessa forma a mortalidade, tanto materna, fetal e do recém-nascido. É bem sabido que no Brasil, infelizmente, no estudo Nascer no Brasil, um inquérito sobre parto e nascimento, da Fundação Oswaldo Cruz e da Escola Nacional de Saúde Pública, publicado recentemente, que, para nossa tristeza, 55% das gestações não é planejada. E é muito alto também o número de adolescentes, chegando em torno de 20% a 22% de adolescentes grávidas. Muitas dessas gestações não planejadas são de risco, porque estão associadas a hábitos ou intercorrências, como a não realização do pré-natal, do aborto inseguro e o uso de drogas e as doenças associadas. Nos países com melhores condições socioeconômicas, como os países do norte da Europa, o risco reprodutivo é menor que 5%. No Brasil, infelizmente, esse risco está em torno de 25% a 30%. Quer dizer, risco reprodutivo que mulheres que engravidam, né? Das mulheres que engravidam, repetindo, nos países desenvolvidos, principalmente no norte da Europa, apenas 5% das mulheres que engravidam possuem algum tipo de risco reprodutivo. Infelizmente, aqui no Brasil, é 5 vezes a 6 vezes maior, 25% a 30% das mulheres que engravidam no Brasil, ela está presente algum risco reprodutivo. Bom, e quais são esses riscos reprodutivos? Existem riscos reprodutivos associados às medidas antropométricas, como altura, uma altura menor que 1,45 m, obesidade, né, sobrepeso e baixo peso também. E existem fatores sociodemográficos, como idade menor que 15 anos, maior que 35 anos, quem trabalha com esforço físico excessivo, com carga horária extenuante e exposição a agente físico, químico e biológico. Também é muito importante aquelas mulheres que colocam em risco, que é o risco, é uma situação familiar e conjugal insegura e a não aceitação da gravidez, principalmente em adolescentes. A baixa escolaridade, menor que 5 anos de estudo, também é um problema que aumenta o risco. Bom, esses riscos que eu falo, sociodemográfico e antropométrico, eles não são suficientes quando a mulher engravida de ela ser obrigatoriamente ser encaminhada para um pré-natal de alto risco. Ela pode fazer seu pré-natal na rede básica, um pré-natal de baixo risco ou de risco habitual. Como também o antecedente, até o antecedente de recém-nascido com crescimento intrauterino restrito ou feto macrossômico, como também pré-termo mal formado, se ela teve síndrome hemorrágica ou hipertensiva na gravidez anterior, e também o intervalo interpartal menor que 2 anos,
e antecedente de cesáreas, principalmente 3 cesáreas ou mais. E isso tudo, esse contexto de história pregressa, também são riscos reprodutivos. Mas quando presente esses antecedentes, se não houver nenhuma outra complicação, ela pode ser acolhida no pré-natal de risco habitual. Agora, quando ela é portadora de doenças clínicas, como hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, endocrinopatia, doença hematológica, doença neurológica, doenças psiquiátricas, autoimunes, doenças autoimunes, como também alterações genéticas, antecedente de trombose venosa profunda, ginecopatias com útero mal formado, útero de Delfo, útero septado, o útero com miomas, portador de doença infecciosa como hepatite, toxoplasmose, HIV e sífilis, tuberculose, Hansen, e usuário de drogas ilícitas e ilícitas, ou qualquer doença clínica que necessite de acompanhamento especializado, todas essas situações clínicas de doenças, ela tem, quando engravidam, quando a mulher engravida da situação, ela tem que ser encaminhada automaticamente para o pré-natal de alto risco. Certo? Bom, essas mulheres que possuem um risco reprodutivo, principalmente, nos riscos mais elevados, mais graves, ela deve ser oferecido um método contraceptivo mais seguro. Nós acreditamos que o oferecimento de métodos que têm de longa duração, como o DIU e os implantes, eles são muito mais efetivos que os métodos que normalmente as mulheres brasileiras usam. São muito mais efetivos para prevenir a gravidez. Então, a gente tem o DIU e o Implanon, chega a ser 18 vezes mais efetivo do que a pílula, que é o mais usado no Brasil, entre as mulheres. Infelizmente, é muito baixo a utilização de DIU, que fica em torno de 1,5% a 1,8%. Nos países onde, até próximo do Brasil, como o Chile, esse percentual é 20%. A Organização Mundial de Saúde correlaciona a utilização de métodos de longa duração com diminuição de mortalidade materna. Então, os estudos mostram que se no Brasil 20% das mulheres usassem método contraceptivo de longa duração, com o passar do tempo, teríamos diminuição da mortalidade materna. É importante também para as mulheres que pariram, e saber que se ela não amamentar, ela pode ovular no espaço de 25 a 45 dias depois do parto. E automaticamente emendar uma gravidez com a outra. Então, ela tem que sair com um método seguro da maternidade. É muito importante. Deve ser oferecido de rotina, ouvindo as contraindicações, mas oferecido para as mulheres nas maternidades. É importante que, durante o pré-natal, as pessoas falem sobre o método contraceptivo. É importante que, durante o pré-natal, sempre tenha mais tempo, tenha uma sequência de consultas, falar de métodos contraceptivos, porque ela está muito susceptível às informações, já que, mesmo que ela deseje aquela gravidez, com certeza ela não vai querer uma gravidez em sequência. Então, deveríamos, no pré-natal, já dando informações sobre o método contraceptivo e falando para ela da possibilidade de sair da maternidade com um método como o DIU, ao ser oferecido na maternidade, que são colocados logo após a retirada da placenta. Mas lembrar que no nosso Código de Ética Médica, no artigo 42, ele fala que é vedado ao médico de respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre o método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-la sobre indicação, segurança, reversibilidade e o risco de cada método. Então, sempre você tem de oferecer, mas nunca quem decide é a mulher sobre o método mais adequado.
É só os dados mostram aqui no Brasil, como já falei, que a pílula é o método mais utilizado, né, 22% em torno, a camisinha 13%, injetável 3,5 a 4%, e o DIU apenas 1,5 ou 1,8. E 79% das mulheres brasileiras fazem uso de algum método contraceptivo. Bom, é muito importante para vocês, quando fala de método, para oferecer método contraceptivo, que tenha acesso aos critérios, né? Aos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, que existe, esses critérios são divididos em 4 categorias. A categoria 1 e 2, a 1, o método pode ser usado em qualquer circunstância, quando se classifica em 1. 2, de modo geral, use o método. 3 e 4 são contraindicados, sendo que o 3, em geral, não se recomenda o uso do método, a menos que outros métodos mais adequados não estejam disponíveis. E o 4, o método não deve ser usado. Então, todos os métodos podem ser classificados de acordo com essas categorias, quer dizer, o DIU, a pílula, de acordo com a condição da mulher. Né? Então, para ter uma ideia, né? Se a mulher está amamentando, com menos de 4 semanas pós-parto, a gente não aconselha o uso de anticoncepcionais combinados, nem injetável com estrógeno e progesterona, mas sim implantes pode ser usado e o DIU. Né? Então, é muito interessante. No pós-aborto, todos os métodos podem ser usados no pós-aborto imediato, não há problema e deve ser oferecido, certo? Bom, são várias situações que vocês podem ter acesso sobre hipertensão, qual método pode ser usado, se tem um passado de tromboembolismo, né? A gente sabe que o anticoncepcional aumenta o risco de tromboembolismo. Então, essas tabelas de critérios de elegibilidade são disponíveis na internet. Você escreve isso, critério de elegibilidade da ONU, você tem acesso. Né? Eu queria chamar a atenção, outra coisa também, que discuti com vocês, que a laqueadura, a lei do planejamento familiar é de 96, e eu vejo no nosso dia a dia, muitas vezes, mulheres que poderiam ter acesso à laqueadura tubária não têm acesso à laqueadura tubária, porque a lei, se for interpretada ipsilítere pelo plantonista, pelo médico, muitas vezes as mulheres não têm esse direito garantido. Porque na lei, eu acho que tem que ser revogado isso, a obrigação de assinatura do companheiro, concordando, né? Então, tem vezes que o companheiro não está presente e não é feita a laqueadura tubária. Eu vejo muitas vezes que mulheres com 10, 14 filhos se indicam a cesárea por indicação obstétrica e os colegas, mesmo ela solicitando a laqueadura tubária, a mulher 40 anos com prova definida, a lei limita o acesso a esse direito, que eu acho que a gente precisa rever as condições que muitas vezes são negadas à laqueadura tubária nas mulheres. Eu acho que em várias situações a gente tem de poder oferecer e realizar a laqueadura tubária, desde que respeitando o direito dela, a liberdade dela sobre o seu próprio corpo. Eu acho que a lei obstrui, sem dúvida nenhuma. Bom, lembrando que a lei garante mulher de 25 anos ou mais, com 2 filhos vivos, né, fora da gravidez, e ela tem o direito. E pronto. E assim, lembrar que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde estão trabalhando efetivamente numa Organização Mundial de Saúde no mundo todo, e aqui no Brasil o Ministério da Saúde, e com o apoio da FEBRASGO, a gente, através de projetos, né, de parceria com a Ministério da Saúde, como o projeto Action, de aumentar o número de usuários de DIU no Brasil. Queria só encerrar agora, chamar vocês, conclamar vocês para um sonho, né, que eu tenho, que queria que fosse de todos, e
de querer que toda brasileira, né, quando engravide, ela esteja feliz, que ela deseja a gravidez. Eu fico triste quando a mulher engravida se desejar, e quando é engravida com risco reprodutivo. Então, eu quero dividir com vocês que depende da gente, depende de nós, transformar essa situação, né? Transformar que a gravidez no Brasil seja um desejo, ou seja, um direito, um momento de alegria, e não de tristeza, né? Não de penação para as mulheres. Então, isso depende da gente de oferecer, de que as mulheres tenham acesso a métodos contraceptivos seguros e de alta efetividade. E acredito, como no Brasil a gente conversou agora, que é muito alto o número de gravidez desejada, não planejada, se a gente conseguir abaixar isso, os dados mostram que a gente consegue diminuir bastante as complicações e a morte materna no nosso país, né? E estou aqui para conversar com vocês, né?